Bom, pessoal, vamos lá. Essa aula também é um pouco mais rápida, mas eu vou trazer um tema muito interessante aqui, que abre uma perspectiva de conversa para o seu paciente da importância do ganho de massa muscular diretamente, e a gente vai conversar realmente das miocinas liberadas pelo tecido muscular e o impacto dela na questão de diminuição dos processos pró-inflamatórios, tá? Então, aqui a gente vai aprofundar um pouco mais no tecido muscular em específico e como ele age e quais as adaptações, tanto para o treinamento aeróbico quanto o treinamento de força, musculação. Então, isso é muito importante, porque vai ajudar no dia a dia, vai ajudar, claro, no profissional da área da nutrição também a entender o impacto do tecido muscular na qualidade e na diminuição dos processos inflamatórios. Eu sempre falo, não adianta você só dar shotzinho de cúrcuma com gengibre para diminuir a inflamação. Não é assim que você vai diminuir a inflamação do teu paciente. Não adianta fazer suco detox de manhã cedo em jejum. Você tem que realmente ajustar todos os parâmetros e entender quais deles ainda são potencializadores do resultado final. Quais deles podem escalar ainda mais a qualidade do seu trabalho. E aí, claro, como nutricionista, você não vai prescrever treino, mas você vai alertar o teu paciente, principalmente se ele já não faz exercício físico, você vai trazer esse reforço. Olha, existem situações que acontecem com o treinamento que a gente não consegue com a alimentação. Então, é um casamento. A alimentação e o treino devem acontecer porque eles trazem adaptações de uma forma diferente, mas que em conjunto vão para o mesmo caminho e o mesmo desfecho final, que é te trazer mais saúde, menos inflamação, mais longevidade e a estética melhorada, tá? Mas vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês agora. E a questão realmente, o título da aula é Anti-inflamação pelo exercício físico, né? O músculo como um órgão anti-inflamatório, aí desde diminuição de sinalizadores Toll-like receptor, lipopolissacarídeos, aeróbico, treinamento resistido, tá? A gente vai falar principalmente dessa questão anti-inflamatória do tecido muscular. E aí, como de costume, aquela questão prática, né? Teu cliente toma anti-inflamatório todo dia, toma lá, vamos extrapolar, toma shotzinho de cúrcuma de manhã cedo, suquinho detox, né? Todos os dias, seja para dor, seja para diminuir a inflamação, porque hoje está na moda dizer, você não emagrece porque você está inflamado. Tá, ok, a gente viu que a inflamação ah, tem um impacto diretamente na resposta bioquímica de vários receptores, várias funções, mas não é só diminuir a inflamação. Senão, a gente tomava realmente anti-inflamatório. Ia lá, tomava anti-inflamatório não esteroidal ou esteroidal, diminuía a inflamação e pronto, começava a ter resultado. E não é assim que funciona, tá? Agora, a questão, e se houvesse uma intervenção que reduzisse a inflamação sistêmica sem efeitos secundários? Existe, e eu sempre falo que o sonho da indústria farmacêutica é gerar um medicamento que seja mimético, ou seja, igual às propriedades que o exercício físico traz para o teu paciente. É o sonho deles. Eles vão tentando entender o que o exercício faz, quais são as vias que ele ativa. Ótimo, então se ele ativar isso, 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 e ele faz um benefício aqui, se a gente fizer um medicamento que vai lá e ativa essa via sem ele precisar fazer exercício físico, será que vai ter o mesmo respaldo? Vai ter o mesmo desfecho? Alguns sim, outros nem tanto, porque lembrem-se, o exercício ele não ativa só uma única via, ele ativa centenas de vias acontecendo ao mesmo tempo, então você acaba tendo vários benefícios por várias sinalizações acontecendo ao mesmo momento, tá? Diferente às vezes, vamos lá, um exemplo, a metformina ativando a via da MPK. Ela ativa a via da MPK isoladamente. O exercício faz isso? Faz, mas o exercício também ativa outras vias que vão trazer outras adaptações para o nível de saúde. Então, você vê que, no fim, os medicamentos acabam sempre tendo alguma limitação. Mas vamos lá. Aqui, a gente vai recapitular alguns conceitos, tá? Então, é bom para, se ficou alguma dúvida, isso vai reforçar ainda mais. O músculo esquelético, como um órgão anti-inflamatório, resolve a inflamação induzida pela obesidade. Esse título desse slide é interessante, porque vem de a partir do que a gente já tinha falado em outras aulas. O que acontece? Primeiramente, lá no tecido muscular, lembre que as miocinas, as citocinas produzidas pelo músculo, elas podem agir de forma
endócrina, parácrina, autócrina, intrácrina, mas o que a gente vê e mais estudos é mostrando realmente a questão endócrina e a questão parácrina, ou até mesmo autócrina, dependendo da situação, né? Vocês não lembram, endócrina está relacionado a cair no sangue, parácrina para células vizinhas, autócrina para ela mesma, intrácrina dentro da própria célula em si, tá? Então, esse conceito é interessante, porque o músculo tem essas propriedades, liberando as suas miocinas. A própria interleucina 6, liberada pelo tecido muscular, ela cai no sangue, vai afetar outras células, vai afetar as células vizinhas, vai afetar ela mesma. Então, fica evidente, e a interleucina é provavelmente uma das miocinas que a gente vai mais falar aqui. Interleucina e irisina são as mais estudadas, são as que estão no campo da pesquisa hoje com muita potência, principalmente pelas adaptações que elas trazem, tá? O que a gente vê aqui na imagem? A gente vê que o tecido muscular está sinalizando pela ativação, né, a melhorada interleucina 6, interleucina 10, irisina, que são sinais anti-inflamatórios. Então, ao produzir essas miocinas, eu estou ativando processos anti-inflamatórios, e aí a gente analisa ele jogando a seta para o lado direito, ativando as células satélites, desculpa, as células do tecido adiposo. Então, elas se comunicando diretamente com as células do tecido adiposo. E, em paralelo, existem as adaptações dentro do próprio tecido muscular. E aí a gente vê ali fluxo sanguíneo aumentado. Por quê? Angiogênese, a gente já conversou sobre isso, treinamento aeróbico, principalmente, traz adaptação angiogênica, aumento da vasodilatação através da produção de óxido nítrico, biogênese mitocondrial, treinamento aeróbico traz, principalmente quando você vai treinando e o substrato energético vão diminuindo, o aumento do nível de AMPK ativa a PGC1-alfa. PGC1-alfa é um regulador importantíssimo para a biogênese mitocondrial. Faz com que você consiga gerar energia de forma mais efetiva. Então, o exercício aeróbico tem essa vantagem comparado com o exercício resistido com pesos. Por ativar CIRT1, PGC1-alfa, que estão ligados a metabolismo energético, principalmente a biogênese mitocondrial. Então, é importante. Isso acontece com o exercício resistido com pesos? Claro que acontece, mas é muito pobre comparado com o treinamento aeróbico. Então, ter o treinamento aeróbico numa intensidade que realmente gere adaptação, não é aquela caminhadinha xixelenta que o teu aluno faz na passadeira, tá? É treinamento aeróbico mesmo, é ter um aumento do VO2 máximo. Então, isso traz adaptação, e essas adaptações vão repercutir localmente no tecido e vão repercutir endocrinamente entre outros tecidos, tá? A própria translocação de GLUT4 ali, aprimorada, como a gente já falou em outras aulas, acontece pelo aumento do substrato energético, diminuindo a interação da MPK, tá? Quando a gente analisa o foco no tecido adiposo, há uma redução da MCP1, lembra? Que é a proteína quimioatraente de monócito. Então, essas próprias miocinas diminuem a produção e ativação da MCP1, diminuem o recrutamento de macrófagos do tipo M1 para aquela região, altera para um padrão de ativação de macrófagos do tipo M2, que é mais anti-inflamatório. Há uma supressão e diminuição da ativação de NF-κ-beta. Lembra que se eu diminuo o NF-κ-beta, ele além de ser um ativador de TNF-alfa, interleucina 6 pró-inflamatória, interleucina 1 beta, ele também é um fator de transcrição que ativa a transcrição desses mesmos mecanismos pró-inflamatórios. Então, uma supressão ou inibição desse mecanismo, né, diminuição da ativação dele, vai diminuir fatores de transcrição pró-inflamatória. Regulação negativa do IF, ó, então ele também diminui a atividade do fator indutor de hipóxia, que é um dos também sinalizadores para mecanismos pró-inflamatórios. Então, como resultado final, só aqui a gente vê uma atenuação de processos inflamatórios, diminuição da ativação de vias muito importantes para mecanismos pró-inflamatórios. Quando a gente analisa outras situações aqui interessantes, e aí que eu falei que a gente ia falar bastante da interleucina 6 e do impacto dela, por ela ter uma eficiência em ativar outras miocinas e outras proteínas que diminuem o processo inflamatório. Ao treinar, você libera a interleucina 6, ela caindo na corrente sanguínea, ela
por si, tem um efeito anti-inflamatório, mas ela também ativa outras interleucinas que potencializam o efeito anti-inflamatório. Quando a gente analisa ali na imagem de cima, a interleucina 6 ativando a interleucina 1RA, diminui a relação de ativação de interleucina 1 beta. Ou seja, eu diminuo a ativação de uma interleucina pró-inflamatória e a ativação do sistema de macrófagos do tipo M1. Ao liberar mais interleucina 6, eu inibo TNF-alfa através da interleucina 10 também. Então, você vê, mais uma intervenção direta da própria interleucina 6, mas em paralelo ela ativando outras interleucinas que também têm propriedades de inibição pró-inflamatória. E em si só, como eu falei, a própria interleucina 6 diminuindo o TNF-alfa, né, o fator de necrose tumoral alfa, que é um dos sinalizadores pró-inflamatórios, quando, claro, liberado de forma crônica no organismo. Então, olha só, a própria interleucina 6, de forma direta, ela tem um mecanismo dela, de forma indireta, ela comunica com outras interleucinas e falando: "Ei, galera, ó, hora de mofar, hora de virar Power Rangers azul aí, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas acontecer, vamos ajudar aqui, porque também não dá só para mim trabalhar", tá? É praticamente isso que ela faz. Não pode ser só eu trabalhando, vão se mexe aí, você interleucina 1RA, interleucina 10, ó, se mexe, se coça, vai fazer a tua parte também, não deixa tudo nas minhas costas. Então, você vê esse benefício, tá? É interessante isso. Aqui, eu já falei muito disso, esse slide aqui, praticamente vocês ouviram muito sobre ele, que é a relação da interleucina e a diferença entre os tecidos, né? Aqui fica claro e nítido. Quando o indivíduo sedentário está produzindo interleucina 6 no tecido adiposo, a gente tem uma inflamação crônica, tem uma resistência à insulina diminuída, uma progressão de doença. Ali, na verdade, as setinhas estão para baixo, mas acho que é só para indicação, porque, na verdade, estaria para cima as inflamações e progressão de doenças aumentadas, né? Resistência à insulina, também aumentada. Quando a gente analisa o efeito anti-inflamatório da interleucina 6, né? Anti-inflamatório, lipolítica, neuroprotetora, insulinotrópica, tumorigênica, né? Antitumoral. Isso é mais fácil de falar assim. Então, a gente vê que a interleucina vindo do tecido muscular, como eu já falei centenas de vezes nesse curso, ela tem propriedades distintas da interleucina 6 produzida no tecido adiposo inflamado. Isso tem que ficar muito claro para vocês, muito assim, porque mostra o impacto da diferença de comportamento do indivíduo e da ação dele ao próprio processo, né? Seja adaptação do tecido adiposo, liberando interleucina, gerando um mecanismo pró-inflamatório, seja adaptação do tecido muscular ao ser estimulado, excitado, liberando uma interleucina que tem uma característica anti-inflamatória. Isso aqui é algo que você tem que trazer para o teu paciente, tem que conversar com ele. Claro, não precisa ser tão técnico, mas você tem que falar para ele: "Cara, quando você não faz nada, você libera substâncias que são altamente tóxicas. Quando você se exercita, as mesmas substâncias que pela questão do sedentarismo tá elevadas, quando você se movimenta, elas saindo do teu músculo, elas são anti-inflamatórias, elas não se tornam tóxicas para o seu organismo, né? Não se tornam prejudiciais. Então, você vai usar assim uma linguagem mais simples, né? Você não vai dizer propriedades anti-inflamatórias total e ativar as vias. Não, você vai explicar de uma maneira simples para que ele entenda, ok? Então, quanto mais parado eu fico, mais mecanismos inflamatórios eu vou gerar? É. E quanto mais eu movimento, mais mecanismos anti-inflamatórios eu vou produzir, o meu próprio corpo consegue produzir esse próprio medicamento interno? Sim, é isso. Resumidamente, é isso. As pessoas têm a tendência a começar a entender. Claro, não vai ser da noite para o dia, pode ser que alguém escute e modifique drasticamente, mas é algo que você vai conversando paulatinamente, vai trazendo esse conceito, tá? E assim, é importante que eles saibam, se eu falo, ele pode não entender diretamente, pode não lembrar o nome de interleucinas, isso e aquilo, e tá tudo certo. Ele tem que saber que existe essa informação. Boa parte das pessoas, para não dizer quase que a maioria, não sabe essas coisas. Isso não é passado na escola, não é passado na televisão, não é passado em meios de comunicação. E quando é passado, às vezes corre o risco de ser completamente enviesado,
ah, uma extrapolação. Então, a falta de informação de qualidade para as pessoas, ou a limitação da própria informação, faz com que elas acreditem que está tudo bem, tudo certo, dentro da condição que ela está. E não está, tá? Quando a gente analisa aqui, praticamente, as outras vias que a gente vê dentro do processo, aqui ele já traz a irisina também, como sendo liberado do tecido muscular, caindo na corrente sanguínea e aí diminuindo a inflamação do tecido local, do tecido adiposo, tá? Produção de TNF-alfa diminuída, MCP1, inibição NF-kappa-beta, células do sistema imunológico. Praticamente é a mesma coisa, só que a gente traz essa relação da irisina também como uma das miocinas muito importantes. Vocês podem buscar ali no chat depois, me explique as propriedades terapêuticas da irisina, traga estudos, vocês vão ver que, cara, existe centenas de publicações agora trazendo sobre a irisina, tá? Ela tem, até por questão de ativação ali do próprio, da sirtuina 1, que está ligado a fatores de transcrição genética, longevidade, saúde, diminuição de estresse oxidativo, e a própria ativação de PGC1-alfa. Então, tem saído muito dentro do campo de pesquisa essa miocina, tá? Adaptações que que os treinos trazem para o teu paciente. Isso aqui é importante, tá? Porque aqui você conversa um pouco mais da questão prática, do porquê treino, do porquê treino aeróbico, do porquê treino de musculação. Vamos começar com o treino aeróbico. Quais adaptações? A gente já conversou, meio que superficial em algumas questões, mas vamos lá. Dentro da imagem, a gente vê aumento da densidade capilar e fluxo sanguíneo. Lembra da aula que eu falei com vocês sobre angiogênese, produção de óxido nítrico, vasodilatação, aumento da maleabilidade, aumento de FGF21, fator de crescimento de fibroblastos, a própria interleucina 15 está ligado também à síntese de colágeno, maleabilidade dos tecidos vasculares, então diminuição do TNF-alfa, todos os processos, mas principalmente a angiogênese que o treinamento aeróbico traz, é muito benéfica para o teu paciente. A gente já falou superficialmente em alguns modos, outros mais de forma aprofundada. A hipóxia tecidual reduzida, se eu tenho angiogênese, tenho capilarização, chega ao oxigênio, hipóxia diminuída, fator indutor de hipóxia diminuído, menos sinalização pró-inflamatória, tá? Que é o que a gente tem ali, o IF diminuído, sinalização inflamatória crônica diminuída. Então, se a gente vê as adaptações que o treinamento aeróbico traz, aqui poderia ainda estar aumento da PGC1-alfa, que está ligado diretamente com níveis de treinamento de alta intensidade, aumento do nível de MPK, MPK ativando o PGC1-alfa, PGC1-alfa ativando todas as vias para a biogênese mitocondrial, mais mitocôndria, aumento da qualidade da função dela, maior facilidade para geração de energia, processo de emagrecimento. Então, a funcionalidade celular é melhorada. Tá? Lembra, as mitocôndrias estão em todas as células do nosso corpo, praticamente. Então, a gente precisa que elas sejam funcionais. Quando a gente vai para o campo da musculação, se o treinamento com peso, com carga, melhora a captação de glicose sem a dependência de insulina, lembra? Ativação do GLUT4 através da via da MPK, também acontece aqui com uma eficiência maior. Redução dos AGEs, a gente conversou lá, os produtos de glicação avançada, eu tiro glicose do sangue, diminuo a chance de ter AGEs em excesso, diminuo mecanismos pró-inflamatórios. A própria interleucina 10, fazendo supressão de TNF-alfa, MCP1, TNF-kappa-beta, todos os mecanismos pró-inflamatórios. Então, você vê que com treinamento aeróbico e de musculação, eles trazem adaptações estruturais distintas, mas que se complementam, fazendo com que eu tenha mais densidade muscular. Se eu tenho mais densidade muscular, mas ao mesmo tempo eu estou aumentando a biogênese mitocondrial, eu consigo gerar mais energia dentro do meu próprio músculo. Automaticamente, com o aeróbico, eu estou subindo mais angiogênese, mais vasos. Então, eu também estou aumentando o meu tecido muscular com características angiogênicas, ramificações de capilares ainda melhoradas, fazendo com que o tecido seja mais nutrido, oxigenado. Então, você percebe que as adaptações de cada modalidade é importante, porque em algum momento elas vão crescendo e se conectam, se interagem e trazem uma adaptação ao hospedeiro, ao praticante de exercício físico, tá? Isso tem que ficar, assim,
cravado na cabeça de vocês. É a parte mais importante. Entender que ambos são benéficos, ambos devem acontecer. Frequência, eu não lembro agora de cabeça o nome do autor específico, ele é um pesquisador da equipe do professor Clayton Libardi, que eles analisaram as adaptações da progressão de carga, de treino, né? Então, o que eles fizeram? Analisaram quanto de carga eu tenho que ajustar, ou a porcentagem de carga de um RM que eu tenho que ajustar quando o meu aluno se adapta ao treino. Para que, lembre, tem que gerar estresse e adaptação. Eles perceberam que se eu ajusto 20% da carga do que ele já fazia, eu já estou trazendo adaptação positiva. Então, saber o quanto que eu ajusto no treino, analisando o histórico, tem estudos deles também, analisando ah, o quanto eu tenho que ajustar baseado no histórico do meu paciente. Então, eu não posso chegar assim e analisar, vou montar o teu treino agora. Tá, mas quantas séries você fazia por segmento muscular? Quanto era o volume de séries? Eu fazia 35 séries. Ótimo, então vamos aumentar 20% em cima disso. Agora, se eu vou aumentar 20% em cima de um número que eu imagino, porque eu olhei para a cara dele e acho que ele faz 40 séries, 20 séries, você pode estar subestimando ou superestimando a adaptação que esse cara já tem. Então, você tem que analisar o histórico, e aí, em cima do histórico, você ajusta novo volume de séries para que haja uma adaptação novamente, né? Para que haja estresse, para que gere adaptação. Então, eu tenho que levar isso em consideração na prescrição do treino. Quando a gente analisa em volume e frequência, pensando em hipertrofia muscular, você vai fazer 12 repetições, 30 repetições, é indiferente desde que atinja a falha. A gente tem estudos mostrando que, se eu não me engano, é do Lazevic, eles analisaram o quanto eu preciso, o quanto eu preciso ajustar em nível de carga para que eu consiga ter adaptação ao treino. Então, eles botaram pessoas treinando a 30% de um RM, 40%, 80%. E o que eles perceberam? Resumidamente, treinando acima de 30%, atingindo a falha, você traz adaptação. É claro que, imagine que o cara vai treinar 30% de um RM bíceps. Nossa, o cara vai fazer 150 repetições, tá? Tem gente que não tem paciência para fazer um volume muito grande. Então, pode trabalhar ali com 60% às vezes, dependendo da fase, 50%, mas indo até a falha você traz adaptação. Então, ok, eu sei que quando eu vou ajustar uma nova progressão de treino dele, subindo 20% da progressão, eu já trago adaptações em nível estrutural. Eu sei que eu posso trabalhar com até 40%, 30% de um RM, desde que atinja a falha, eu trago adaptação. Frequências semanais, indivíduos treinados, a gente sabe que com frequência semanal, respeitando o histórico dele, mantendo um volume ali entre o padrão do histórico dele, você consegue ir trazendo adaptação. Sabendo, é claro, que existem fases, se ele é uma pessoa que treina sempre, 6 vezes na semana, você dá fases de diminuição do volume, as fases de deload, pode ser interessante também, tá? Para recuperação tecidual, diminuir um pouco o estresse, mudar um pouco a característica dos treinos. Isso também ajuda. A gente tem estudos mostrando que fazer o sistema Blitz, que é lá um músculo por dia ou dois, por muito tempo, e aí eles mudaram, pegaram os caras e o estudo foi feito com atletas já, se eu não me engano, eram fisiculturistas mesmo, e eles pegaram essa galera e digo, olha, vocês vão continuar fazendo o Blitz, só que o outro grupo vai fazer full body. O grupo que fez full body voltou a responder ao estímulo de treino, modificou a questão estrutural, ganharam mais massa muscular. O volume foi equalizado entre os grupos. O cara que fazia peito fazia 12 séries num dia. O outro grupo que fez full body fazia 2 séries todo dia. Tá? Ou seja, todos os segmentos de treino foram equalizados. Só que um fazia todo dia, o mesmo músculo, o outro fracionava pingado. Como era full body, o cara fazia peito todo dia, costas todo dia, ombro todo dia, tá? Perna todo dia, assim vai. Mas o volume no final era o mesmo. Os caras que fizeram full body tiveram uma resposta, voltaram a responder ao treino, tá? Então isso também trouxe ali, aí caiu na graça o treino full body para muita gente. Mas qual que é a questão? É a questão da premissa básica que a gente fala.
quanto o melhor treino é aquele treino que você ainda não fez, tá? Existe um jargão dentro da musculação que é isso. O melhor treino é aquele treino que você ainda não fez. Por quê? Se você está muito tempo com o mesmo modelo de treino, teu corpo se adapta, né? Nosso corpo ele vai se adaptando ao estímulo, intensidade, volume, mesmo que você saia cansado, chega um momento que a adaptação vai acontecendo e você mesmo, em nível de monotonia do próprio treino, você começa a diminuir a sua busca por ir até a falha, você se acomoda mais. Quando você muda o treino, bota um método de intensificação, por que os métodos de intensificação são adorados e dá a ideia de que melhora a resposta? Porque você quebra o padrão. O treino quebra a monotonia, então você puxa o aluno para fazer mais coisas. A gente vê isso na literatura. Os estudos que mostram métodos de intensificação, quando equalizam, daí os estudos têm que equalizar o volume, né? Eu vou comparar o treino tradicional versus um drop set. No treino tradicional, eles acabam tendo que equalizar o volume de séries que aconteceria no drop. E a gente sabe que daí o desfecho é o mesmo. Só que o problema é que na realidade, no campo prático, na vida real, você não equaliza. O cara faz mais volume porque faz drop. Então, se ele tem mais volume, eu tenho mais estímulo para desenvolvimento e o cara se puxa em algo diferente. Poxa, isso aqui, os caras que gostam mesmo de treinar, o cara, pô, agora queimou, agora deu pump, fazia tempo que eu não sentia isso. Então, vocês começam a ver que existem variáveis do treino que vão trazer diferenças e quebras de platô e vão trazer maior taxa de adesão ao processo, tá? Eu tô falando muito de treino agora, porque é interessante, a gente tem falado muito de alimentação também, mas essas variáveis dentro do próprio treinamento é importante tanto o nutricionista saber o que acontece, tanto o personal trainer, e ele é obrigatório a saber isso, porque faz a diferença no processo, tá? Então entendam isso, tenham atenção a isso. Manipular as variáveis de treinamento para trazer estímulo e quebrar o padrão, quebrar a rotina, tende a ajudar mais o teu paciente, tende a trazer maior taxa de adesão, tá? Vamos lá, praticamente era isso. Falei que a aula era um pouco mais rápida, não vou aprofundar, até porque vai ter um módulo dentro da comunidade só sobre treinamentos, tá? Variáveis do treinamento, vai ter onde eu vou aprofundar a comunicação, principalmente para entender volumes, séries, repetições, cadência, tempo de descanso. A gente vai estudar muito sobre essas variáveis do treinamento. Como que eu manipulo tempo de descanso, o que que é melhor? 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos, 5 minutos, ou cadência 2 por 2 e super slow, 5 por 2, qual que traz melhor resultado? É mais intensidade, é mais volume, é mais densidade, né? Então, a gente vai estudar isso de forma mais aprofundada, vai ter um curso só sobre isso, tá? Então, como esse curso é sobre hipertrofia, metabolismo, mas na saúde, na estética, é um apanhado geral das vias que os benefícios da própria alimentação e do treino trazem, não é algo isolado, a gente está selando aqui, preparando o território para quando vocês vão fazer esses cursos mais específicos, você já tem alguns conceitos enraizados, tá bem? E lembrem que eu sempre deixo algum artigo, vai ter sempre as lives para a gente poder debater e trazer alguns assuntos interessantes para a conversa, tá bem? É isso, essa aula encerra por aqui e vamos para o próximo capítulo.